Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais um Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o deputado estadual Marcos Vieira, que vai falar um pouco sobre as ações que ele tem desenvolvido, pautas e assuntos aqui da região oeste e do estado de Santa Catarina. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, lhe cumprimento a toda a nossa gente, né, que senhoras e senhores ouvintes e também leitores da rede do Diário Iguaçu. Estou à sua disposição. Vamos lá, vamos bater um bom papo, vamos levar pronta informação para o cidadão. Perfeito, deputado. Então, vamos falar já começando com um assunto que tem debatido muito aqui na nossa região e o senhor, a gente fez uma reportagem e também fez um comentário ali, que é sobre a 283 entre Ceará e Arvoredo, como coordenador aí do fórum ali da questão da bancada oeste, assim, como é que tem a bancada e o deputado tem trabalhado nisso, cobrando o Estado, a empresa, para que essa obra que já era para estar pronta, ela realmente saia do papel? Vamos lá, eu vou me permitir fazer um histórico Uhum. dessa importantíssima rodovia, a EC 283, e que para mim ela é considerada a verdadeira rodovia da proteína animal de Santa Catarina. Ela começa lá na cidade de Concórdia, Uhum. lá no entroncamento com a BR-153, e vai até a divisa com a Argentina, no extremo sudoeste da Catarina, no noroeste do Paraná, que é Itapiranga. O Itapiranga faz divisa com Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul. Né? Então, tem 233 quilômetros de extensão. Né? E ainda, infelizmente, desses 233, nós temos 54 quilômetros de puro barro, Uhum. que é de Mondaí até Itapiranga, né, que vai lá, margeia bem o Rio Uruguai. E para mim é o trecho da 283 mais lindo. Por quê? Porque ela é bem margeando o Rio Uruguai. Então é um trecho muito bonito, né? Uhum. Mas que felizmente já está sendo feito o projeto de engenharia para futura pavimentação. Mas esse trecho de Concórdia até Mondaí, né, praticamente a sua pavimentação ocorreu lá na década de 70. Uhum. Eu lembro bem quando eu vim morar em Concórdia, em 1974, eles estavam finalizando a pavimentação da SC283. Né? E eu vinha para cá porque o meu segundo irmão mais velho, na época ele era capitão da Polícia Militar, e ele foi designado pelo governador para vir instalar a penitenciária agrícola de Chapecó. Então eu normalmente, os finais de semana, eu vim morar em Concórdia, e os finais de semana eu vinha passar com ele aqui, a sua família, aqui na cidade de Chapecó. Então eu transitava muito pela 283. Uhum. Da década de 70 para cá, muito pouco foi feito na sua manutenção. Muito pouco mesmo, ou quase nada. Né? E aí a rodovia foi se deteriorando. Por quê? Porque novas indústrias foram se instalando, caminhões pesados, as cidades foram crescendo, precisava de uma rodovia boa de escoamento de produção, infelizmente não se tinha, e aí houve o deterioramento, né, da 283. E criamos a bancada do Oeste, 2019, e passamos a insistir junto aos governos para a recuperação dessa importantíssima rodovia. Nós criamos o Fórum Parlamentar em Defesa da 283, e eu sou o coordenador desse Fórum Parlamentar. Né? Esse Fórum Parlamentar tem 10 deputados que fazem parte desse fórum. E fizemos uma série de audiências públicas em toda a região. Fizemos em Ceará, fizemos em Concórdia, fizemos aqui em Chapecó, nós fizemos em Palmeiras, fizemos em Itapiranga, né? Chamando o governo para a sua responsabilidade. Até que, no governo passado, iniciou-se o processo da feitura dos projetos de engenharia. Uhum. Num primeiro momento de Concórdia Arabutã, depois o projeto de engenharia de Arabutã para Ceará, de Ceará para Arvoredo e de Arvoredo para Chapecó, aqui Chapecó. O trecho de Chapecó até a Água de Chapecó já havia sido feita uma chamada intervenção funcional Uhum. pelo então governador Raimundo Colombo. Ou seja, qual é a intervenção funcional? Eles tiram a capa, põem uma capa, sinalização nova. Só que cometeram um crime, tiraram o acostamento para fazer as canaletas de escoamento de água. Né? Uhum. Uma rodovia desse porte precisa ter acostamento, precisa ter acostamento. E depois de São Carlos, ali, Águas de Chapecó, São Carlos para frente, é outra história, depois podemos até tratar. Uhum. Mas o trecho pior era realmente daqui para Arvoredo, de Arvoredo para Ceará. Né? De Arvoredo para Ceará, de Chapecó para Ceará, iniciou-se no governo passado e é no governo Jorginho que foi inaugurado. Iniciou-se, então, o trecho de Arvoredo para Ceará. Uhum. Num primeiro momento, autorizou-se a obra, mas com licenciamento ambiental, que levou mais de um ano, e depois começou-se a recuperação de vez por todas. Só que a empresa responsável por esse trecho, tá, ela, no meu entendimento, desde o início, ela não apresentou a capacidade técnica de execução da obra. Né? Uhum. Ela apresentou vamos dizer, um retardamento do seu início, não apresentou os equipamentos necessários, e passou a terceirizar serviços.
E aí, evidentemente, que né, ela custa mais caro. Sim. Ela contrata a obra como se ela tivesse todo o equipamento, não tem essa condição operacional de fazer, contrata uma empresa terceirizada e aí a obra começa a ficar mais cara. O governo pagando em dia, é verdade, mas ela passou a atrasar os terceirizados. E aí, como consequência, os terceirizados começaram a abandonar o canteiro de obras. E ela passou a executar a obra com o mínimo necessário que está aí até hoje. Né? O governo já devia ter tomado providência há muito tempo, não tomou. Eu já falei com o governador, já falei com o secretário, e a nossa bancada do Oeste e o nosso fórum parlamentar deseja ver essa obra, esse contrato rescindido imediatamente e chamar o segundo colocado. Como aconteceu em outras obras aqui em Santa Catarina. Né? No trecho, por exemplo, de Abelardo Luz em direção a Passo Maia, houve problema com a primeira colocada, chamou-se a segunda. Né? No trecho de São Carlos para Palmitos, houve problema com a primeira colocada, chamou-se a segunda colocada. Não vejo nenhum problema de cancelar esse contrato e chamar a segunda colocada para botar o pé no acelerador e acelerar essa obra. Perfeito, deputado. Aí, em relação a... Falando nesse assunto que o próprio governo ele comenta que tem pagado em dia, e um assunto também que tem sido bastante abordado é a questão financeira do Estado, e o senhor tem grande participação nisso, né? Hoje o Estado de Santa Catarina tem bastante uma arrecadação muito forte, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Imagina que esse ano, né, a arrecadação não baixou de 5 bilhões a cada mês. Né? Então, não está realmente num momento muito bom. Ela hoje, o primeiro semestre, ela cresceu cerca de 4 a 5% acima da inflação. É um ganho real muito bom. Dificilmente outro estado está tendo né, essa arrecadação como tem Santa Catarina. Mas tudo isso deu-se em razão de uma política adotada em 2019 e 2020, quando nós, deputados, tá, e nós captamos isso, né, nós trabalhamos muito para tornar Santa Catarina um estado competitivo em relação a outras unidades da federação. Se você hoje ligar para o ex-governador Raimundo Colombo e perguntar para ele se no governo dele ele tinha dinheiro para executar obras, e se ele disser que não, ele falou a verdade. Se você ligar hoje para o ex-governador Carlos Moisés da Silva e perguntar para o Carlos Moisés da Silva se da metade do governo dele para frente ele passou a ter dinheiro em caixa, se ele disser que sim, também ele falou a verdade. Por quê? Porque o ajuste fiscal nós fizemos em 2019 e 2020. Quando? Né? Não basta nós votarmos projeto de lei aumentando imposto para aumentar a receita do Estado. Não é verdade isso. Né? Para mim, Santa Catarina é um estado diferente das outras unidades da Federação Catarinense. Nós temos somente 1,1% de todo o território nacional, nós temos somente 3,7% da população brasileira, tá? Mas nós somos o maior produtor de suíno e o maior exportador. Nós somos o segundo maior produtor de frango e o maior exportador. Nós estamos chegando na casa do terceiro colocado na produção de leite, mas infelizmente nós estamos exportando menos de 1%. Mas nós somos também produtores de outras culturas. Quase 40% de toda a maçã produzida no Brasil é de Santa Catarina. Nós somos o maior produtor de pescado do Brasil. Nós somos o maior produtor de cebolas. 35% de toda a cebola produzida no Brasil vem de Santa Catarina. O maior produtor de alho, enfim, motores elétricos, né? Cerâmica, pisos, azulejos. Santa Catarina é esse gigante, mas não era competitivo. E a decisão tomada foi trabalhar para diminuir a carga tributária em cima das empresas, dos setores produtivos. E nós trabalhamos muito. Nós diminuímos o ICMS em Santa Catarina. Ao invés de aumentarmos o imposto, nós diminuímos o imposto. Diminuir o imposto aumenta a capacidade de produção da indústria, do agro, e aumenta a capacidade de receita. Eu trabalho na contramão daqueles iluminados do governo federal, de qualquer outro governo, e quando afirmam que para aumentar a receita tem que aumentar o imposto. Não é verdade. Para aumentar a receita tem que diminuir o imposto, tornar a indústria competitiva, tornar o agro competitivo. Foi isso que nós fizemos. Então nós baixamos o ICMS de 17% para 12% do início da cadeia produtiva. Hoje, qualquer coisa que você compra em Santa Catarina, o máximo que você vai pagar é 12%. Mas tem muitos outros setores que pagam bem menos imposto. Por exemplo, se você for hoje num restaurante em Santa Catarina, seja ele do mais simples ao mais sofisticado, o máximo que se vai pagar de ICMS é 3,2%.
né? Você pega a nossa erva mate, né? Que lá em 2019, 2020 pagava 17% de ICMS, né? Na gôndola de um supermercado, hoje paga 7%. É lei. É lei, está lá nos produtos da cesta básica de produtos altamente consumidos pela população, como está o arroz, o feijão, esses então, inclusive, com ICMS zerado. Sim. O mel, por exemplo, Santa Catarina é o segundo maior produtor de mel do Brasil. Então, nós botamos na cesta básica de produtos 7% de ICMS. Então, o que é de alimentação? Basicamente 7%. Mas nós criamos também a cesta básica dos materiais de construção civil. Quem um dia não precisou comprar um tijolo? Quem um dia não precisou comprar uma telha? E antes pagava 17%. Nós criamos a cesta básica da construção civil e muitos produtos que fazem parte dessa cesta básica nós colocamos com 7% de ICMS. Reduzimos. Então, a carga tributária de ICMS Santa Catarina, ela reduziu nos últimos anos. Fazem 8 anos que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina não vota qualquer projeto de aumentar imposto. A Assembleia hoje só aceita votar projeto de lei se for para diminuir imposto. E eu estou capturando isso. Eu sou contra o aumento de imposto. Eu sou a favor do setor produtivo de Santa Catarina. Eu sou a favor da nossa gente que trabalha muito, que contribui, mas quer ver resultado em seu favor, em favor da sua família, da sua comunidade. E Santa Catarina se destaca hoje no cenário internacional pela alta produção. E sua alta produção se dá em razão da carga tributária baixa aqui no estado de Santa Catarina, que é o ICMS. Tudo aquilo que Santa Catarina produz, nós catarinenses não conseguimos produzir. Tudo aquilo que Santa Catarina produz, o Brasil inteiro não consegue consumir. Mas tudo aquilo que Santa Catarina está produzindo, o mundo inteiro está consumindo. Então, nós estamos exportando para praticamente 180 países do mundo inteiro. E aqui, o nosso grande Oeste de Santa Catarina é o celeiro da produção de alimentos do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma aqui. Se nós juntarmos o sudoeste do Paraná, o noroeste do Rio Grande do Sul, com todo o nosso oeste, nós vamos se tornar na área mais produtiva de leite do Brasil. Esse território tão pequeno. E a nossa gente merece um tratamento especial. Por isso que eu trabalho muito em favor do setor produtivo. Outra questão, deputado, que é uma questão de autoria sua, é a questão do imposto ficar aqui no município que produz e não nos municípios onde tem os portos, né? Em relação a isso. Foi uma luta grande, né, grande. Eu, certa vez, lendo os jornais de circulação estadual, eu percebi nas suas manchetes dizendo Itajaí passa o PIB de Joinville. E me chamou a atenção. A cidade mais industrial de Santa Catarina perder em termos de PIB para Itajaí, achei isso algo estranho. Fui ler a matéria e constatei que era verdade. Por quê? Porque tudo o que era se exportar de Santa Catarina, né, parte do ICMS ficava com as cidades portuárias. Por quê? Porque a indústria, num processo de economia administrativa, passaram a criar as chamadas filiais alfandegárias. Então, produzia-se aqui e tudo que era para exportação transferia-se para uma cidade portuária a preço de custo. A nota fiscal gerada por essa remessa de preço de custo para a cidade portuária, o ICMS ficava por aqui. É o caso de Chapecó. Né? E quando era exportado, era emitida a segunda nota fiscal com valor agregado, que era do lucro, e esse ICMS ficava com a cidade portuária. Então, eu fiz uma lei determinando que, independentemente de onde era emitida a nota fiscal ou as notas fiscais, o 90% do ICMS retorna para a cidade produtora. Então, vamos aqui. Chapecó é uma cidade hoje industrial. Produz muito, exporta muito, né? Então, se sai daqui, ou se saía daqui um container de salame para a Europa, por exemplo, né, a indústria transferia esse salame, esse container de salame, com preço de custo. Então, vamos partir do princípio de que uma nota fiscal dessa, de preço de custo, era de 100 mil reais. Então, o ICMS gerado por essa nota fiscal de 100 mil ficava aqui. Mas depois que chegava no porto e era vendido para a Europa, era emitida a segunda nota fiscal do valor agregado. Por quê? Porque esse container era vendido a 300 mil reais. Então, essa segunda nota fiscal era do valor de 200 mil. O ICMS gerado por dessa nota fiscal ficava com a cidade portuária. Não era justo. Por que não é justo? Porque quando a indústria vai buscar a matéria-prima na propriedade rural, ela danifica as estradas. Quem é que recupera? Chapecó. Cada vez mais mulheres estão trabalhando na indústria. Quem tem que dar vaga de creche é Chapecó. Cada vez mais os trabalhadores podem precisar de uma saúde. Quem tem que oferecer um posto de saúde? Chapecó. Não é a cidade portuária. Então, eu não achei justo, né? Chapecó ficar com o ônus e a cidade portuária com bônus. Então, fiz o projeto de lei determinando que, independentemente do local onde são emitidas as notas fiscais, 90% do ICMS
retorna para a cidade de origem, daqui para Chapecó. Lembro bem que a lei entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2017, depois de quase 3 anos, 2014, 2015, 2016, de tramitação, movimento econômico dos municípios, equiparação e comparação com a Secretaria da Fazenda, né, e a lei entrou, coincidiu com a posse do Luciano Boligon como prefeito. Em fevereiro, ele me se deputado, quer dizer que assim, o resultado da sua lei foi altamente positivo para Chapecó. Só no mês de janeiro aumentamos a receita em mais de 5 milhões de reais. Hoje deve estar aí 10, 12, 15 milhões de reais todos os meses. Então significa dizer que o deputado Marcos Vieira está trazendo um convênio para Chapecó na ordem de quase 15 milhões de reais por mês, que é a chamada Lei da Justiça Tributária. Fazer retornar para quem produz o ICMS. Perfeito, deputado. Agora a gente entra no período de convenções, né, das convenções partidárias. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a convenção do partido, a expectativa em relação a isso e também o apoio que o partido declarou ao governador Jorginho Melo. Nós já estamos alinhados, né? O PSDB vai fazer a sua convenção também no dia 1º de agosto, juntamente com os partidos que fazem parte da coligação e que dão apoio ao governador Jorginho Melo. Será no mesmo local, no mesmo horário. Nós já estamos na fase de mobilização e estamos também fechando a nossa chapa de candidatos a deputado federal e deputado estadual, né? O PSDB não lançará candidato da majoritária, e sim somente da proporcional. E nós vamos apoiar o governador Jorginho Melo no seu projeto de reeleição. Acreditamos muito na reeleição do governador Jorginho Melo, né? Eu, inclusive, nesses 4 anos, enquanto deputado apoiando o governador Jorginho Melo, nós realizamos muitas obras em Santa Catarina, né? O nosso mandato mesmo conseguiu liberar muitos recursos, foram alguns milhões de reais, né? É um dado interessante, é que nós vamos ter a partir do final do ano que vem, nós vamos ter, parece, praticamente leitos de UTI em todos os hospitais que beiram a rodovia 282. Nós já temos hoje na cidade de São Miguel do Oeste, nós temos hoje na cidade de Maravilha, mas nós vamos ter na cidade de Pinhalzinho, nós vamos ter na cidade de Xaxim, nós temos na cidade de Xanxerê, nós vamos ter na cidade de Ponte Serrada e nós já temos na cidade de Joaçaba. Então, todo esse trecho, nós vamos ter leitos de UTI. Para quê? Para também ajudar a desafogar o Hospital Regional de Chapecó. Então, são ações dessa natureza, né, que fizeram o deputado Marcos Vieira dar apoio ao Jorginho Melo. Essa parceria deu resultado bom. Essa parceria deu frutos muito bons em benefício da população, liberando recursos para os municípios, liberando obras e praticando ações em favor, principalmente, da saúde de Santa Catarina. Quanto mais nós fortalecemos os hospitais de outros municípios, mais nós vamos desafogar o Hospital Regional de Chapecó. Então, o nosso partido está, assim, alinhado com o governador Jorginho Melo, em razão de todas essas ações. Nós vamos estar na convenção Júlia 1º e nós vamos trabalhar duro na eleição para reelegermos Jorginho Melo no primeiro turno. Perfeito, deputado. Eu tinha também, no começo do ano, se circulava uma informação de que o senhor poderia ser pré-candidato e candidato ao governo. O que o senhor pensou, cogitou, o que fez mudar de ideia? Vamos lá, né? A própria estrutura partidária pediu que eu abdicasse dessa condição de pré-candidato numa majoritária e voltasse a ser candidato na proporcional. Confesso que eu não desejava. Eu tenho 5 mandatos, até acho que eu recebi já mais do que eu merecia receber, mas Deus tem sido muito bondoso comigo, a população tem sido muito bondosa comigo e tem me reelegido consecutivamente para deputado estadual. Mas pediram para mim a continuar trabalhando. Por exemplo, a questão dos hospitais que eu acabei de falar, né? Tem autorização para botar leite de UTI, mas quem vai acompanhar a instalação desse leite de UTI daqui a um ano e meio? E quem vai acompanhar de vez por todas a recuperação das rodovias? Precisa acompanhar por mais um tempo. Quem vai acompanhar a questão da instalação da internet rural em Santa Catarina, que a lei já passou depois de 4 anos, precisa de mais um tempo. Quem é que vai acompanhar a substituição das redes de energia elétrica monofásica, bifásica em trifásica, né? Depois nós fizemos mais um acordo com o governo para liberar ICMS da Celesc de mais 186 milhões de reais. Então, em razão de tudo isso, de precisar dar mais acompanhamento, né, e atendendo a um pedido de prefeito,
prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e a nossa militância partidária, eu abdiquei da condição de uma candidatura da majoritária e voltei a ser candidato a deputado estadual. Para quê? Se reeleito for, acompanhar todas essas ações. E aí, no exercício do próximo mandato, dar por missão cumprida. Perfeito, deputado. A gente agradece a sua participação aqui. A gente sabe que o tempo é curto, o deputado tem agenda, mas o jornal fica de portas abertas para novas oportunidades. Muito obrigado, né? E que todos tenham um bom dia. Perfeito. Este foi o deputado Marcos Vieira falando um pouco sobre ações aqui na região oeste, pautas, entre outros assuntos, e em breve voltaremos com mais entrevistas.